preparados para mais uma aula de matemática? Eu espero que sim. Vamos ver se você está realmente preparado? Veja se você já pegou o livro, o lápis, a borracha, está em um local confortável. Se a resposta for sim, então você já está preparado. Mas, se a resposta for não, você vai pausar o vídeo, procurar o seu material e depois volta para assistir a aula. Nesta aula, nós teremos 3 momentos. O primeiro, com a acolhida, nós vamos fazer a leitura de um livro que tem por título A Menina das Estrelas. Depois, eu vou explicar o conteúdo para vocês e, para finalizar, vou explicar a atividade. Então, preste bastante atenção e vamos iniciar com a nossa acolhida. Vamos lá? O título do livro é A Menina das Estrelas. Vamos observar a capa. Veja que nós temos uma menina vestida de astronauta no espaço sideral. No meio de tanto papel, vinha um pacote que não parecia uma boneca. O que será que essa menina está fazendo? Vamos descobrir? Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes. Olha só, ela estava desembrulhando presentes e encontrou um diferente. E ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Olha só o presente que ela achou e era diferente. O que será que ela ganhou de diferente? Vamos prestar atenção para descobrir? Uau! Era um livro! O primeiro livro de Vanessa. Ela ficou muito curiosa com o que poderia estar escrito ali. Olha o título do livro dela, A Menina das Estrelas. Veja que a lua está refletindo a imagem de Vanessa. Antes de dormir, a mamãe leu o livro para Vanessa. Era sobre uma garotinha que morava no espaço e tinha seu próprio foguete. Vanessa ficou encantada. Observe a mamãe de Vanessa lendo o livro para ela. A mãe tinha o costume de olhar o céu pela janela da casa. Veja a mamãe dela olhando o céu pela janela da casa. A lua iluminava seu rosto e Vanessa adorava quando a mãe ficava prateada. Olha só Vanessa desenhando a mamãe iluminada pela lua. O pai contou que a lua no céu era a mesma do livro, o que deixou Vanessa mais empolgada. O que será que Vanessa está fazendo? Vamos descobrir? Ela começou a juntar coisas que na cabeça dela tinha a ver com o céu. Papel alumínio, pedrinhas, desenhos feitos com tinta guache, notícias sobre as estrelas na televisão. Na escola, a turma formava uma roda em volta de Vanessa para ouvi-la falar de suas descobertas sobre o espaço sideral. Olha só, Vanessa e os amiguinhos ouvindo ela falar sobre o espaço sideral. Era o assunto que ela mais amava. A professora até arrumou um telescópio para usarem durante as aulas. Olha só o telescópio que a professora colocou na sala. Um dia, Vanessa voltou da aula com uma novidade muito séria. Explicou que a menina das estrelas era ela. Os olhos da mamãe ficaram cheios de água. Ela sabia que naquele dia Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. Olha só, Vanessa tinha acabado de descobrir que ela seria astronauta, que ela, quando crescer, trabalharia com o espaço sideral. E aí, turminha, gostaram da leitura? O livro de hoje conta a história de uma menina que estava aniversariando e ela estava desembrulhando os presentes. E ela percebeu que ganhou um presente diferente. O que era o presente? Isso mesmo, um livro.
Quando ela começou a fazer a leitura do livro, ela ficou muito interessada pelo assunto. Por quê? Falava de uma menina que morava aí no espaço sideral. Então, ela começou a gostar bastante das coisas que falassem sobre o universo, sobre as estrelas, sobre o Sol, sobre a Lua. Ela gostou tanto que começou a colecionar objetos que lembravam aí o universo. Além disso, ela também pesquisava em notícias, informações sobre o espaço sideral e compartilhava com os amiguinhos. Ela acabou descobrindo algo muito importante. Ela percebeu que a menina das estrelas era ela. Por quê? Porque ela sentiu o desejo, quando crescer, se tornar uma astronauta, uma estudiosa do universo do espaço sideral. Então, turminha, essa foi a história do livro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos começar a nossa aula? Então, turma, o assunto de hoje é grandezas e medidas. Nós vamos comparar áreas e vamos aprender aí as medidas de massa. Então, preste bastante atenção e vamos iniciar. Vamos começar com a ideia de área. O que é área? Vamos lá? Observe os ladrilhos que Mateus está colocando no piso de sua cozinha. Então, Mateus está colocando aqui no piso da cozinha esses ladrilhos. Cabe 30 ladrilhos no piso da cozinha de Mateus. Então, aqui na cozinha de Mateus, cabe 30 ladrilhos. Dizemos que a área do piso, ou seja, a medida da superfície do piso, corresponde a 30 ladrilhos. Cada ladrilho foi considerado uma unidade de medida de superfície. Então, veja qual foi a unidade de medida que ele considerou. Foi, os ladrilhos, certo, turminha? E ele percebeu que a área do piso, toda essa área do piso, corresponde a 30 ladrilhos. Aqui cabe 30 ladrilhos desse. Então, turminha, o que é a área? A área é a medida da superfície. Medir é comparar, utilizando uma unidade como referência. No caso do piso da cozinha do Mateus, a unidade de área é o ladrilho. A área é determinada pelo número de vezes que a unidade de medida escolhida cabe dentro. Então, a área de um determinado local, ela vai ser determinada pelo número de vezes que a unidade de medida que nós escolhemos cabe dentro. Então, turminha, vamos aqui colocar em prática os nossos conhecimentos. Observem a imagem abaixo, essa imagem. Considerando cada quadrinho como unidade de área, responda as perguntas. Então, veja, os quadrinhos são as unidades de área que nós vamos considerar. Então, vamos para a pergunta da letra A. Quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Então, para descobrir aí qual dessas figuras ocupa uma superfície de mesmo tamanho, nós vamos contar quantos quadrinhos tem em cada figura. Então, vamos começar pela figura de número 1, que é essa vermelha. Vamos contar os quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nessa figura, cabe 7 quadrinhos. Então, vamos agora para esta figura de número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa figura, cabem 8 quadrinhos. Vamos para a próxima, a figura de número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa figura, cabem 6 quadrinhos. E para finalizar, vamos para a figura de número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui cabe 6 quadrinhos completos. Agora, observe, turma, que aqui nós temos 2 quadrinhos. Ele está pintado apenas na metade. Consegue perceber isso? E esse também. Mas se eu juntar a metade de um com a metade do outro, eu consigo formar um quadrinho, não é isso? Então, essa figura, ele tem 7 quadrinhos. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6
e esses dois juntos, 7. Então, aqui cabe 7 quadrinhos. A pergunta da letra A foi: quais figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho? Agora, observando a quantidade de quadrinhos que cada figura tem, nós podemos perceber que a figura 1 e a figura 4 é a resposta da letra A. Essas figuras ocupam uma superfície de mesmo tamanho. Apesar de ter formatos diferentes, elas têm o mesmo tamanho, não é isso, turminha? O formato desse é totalmente diferente desse, mas eles têm o mesmo tamanho. Agora, vamos responder a pergunta da letra B. Qual figura apresenta a menor área? Então, observando, turminha, nós vamos perceber que a figura que apresenta a menor área é a figura de número 6, que tem apenas 6 quadrinhos. Então, essa é a resposta da letra B. Agora, nós vamos conhecer as medidas de massa. Vamos lá? Quando necessitamos comprar carne, verdura, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. Então, turminha, quando nós necessitamos comprar esses alimentos, nós utilizamos as medidas de massa. E quais são elas? O grama e o quilograma. E nós vimos que o grama é a principal medida de massa existente. Agora, turma, para medir a massa de um produto, nós utilizamos a balança. Tenho certeza que você já viu aí vários tipos de balança. Olha só, nas farmácias nós encontramos balanças para pesar pessoas. No supermercado também encontramos balança para pesar os alimentos, tá? Então, existem vários tipos de balança. Veja aqui na imagem que nós temos uma balança e nessa balança está sendo pesada aqui, ó, uma carne. Diz assim, 2 quilogramas de carne ou 2 quilogramas de carne. Então, nós indicamos 2 quilogramas dessa forma, certo, turminha? E na outra balança, nós temos 400 gramas de queijo ou 400 gramas. E quando é que nós usamos a grama, turminha? A grama, ela serve para medir objetos, coisas mais leve que 1 quilograma. Então, se o objeto, se o alimento é mais leve que 1 quilograma, nós usamos a grama. Então, vamos entender um pouco mais sobre as medidas de massa. Nós indicamos 1 quilograma por 1 quilograma, dessa forma aqui que vocês estão visualizando. E 1 grama por 1 grama, dessa forma aqui que vocês estão visualizando aqui no slide, certo, turminha? E 1 miligrama nós indicamos dessa forma. 1 quilograma possui 1.000 gramas. Então, se você tem 1.000 gramas, turminha, vocês têm 1 quilograma. 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, quando nós temos 1.000 miligramas, nós temos 1 grama. Conseguiu compreender? Revisando. 1 quilograma possui 1.000 gramas. E 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Então, para finalizar, nós aprendemos que para medir a massa ou peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas. As mais usadas são grama e quilograma. E esta é a simbologia. O quilograma, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote ou a massa corpórea de uma pessoa, por exemplo. O grama é utilizado para nos referirmos a porções menores, como a massa de um bife ou de uma maçã. A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa. Então, turminha, essa foi a nossa aula de hoje.
Nós vimos como comparar a área e aprendemos também as unidades de medidas de massa. Vimos que as mais usadas são o quilograma e o grama. Agora, turma, eu quero que você pegue o seu livro de matemática, vai abrir ele na página 162. Nessa página tem uma atividade falando sobre comparando áreas. Então, tudo que nós aprendemos aqui nesta aula sobre comparar área, você vai colocar em prática resolvendo esta atividade da página 162 e 163. Tá ok, turma? Todas as questõezinhas vai falar sobre comparar a área. Depois, você vai abrir o seu livro na página 166 e 167. As questões dessa atividade vai falar sobre as medidas de massa. Então, o que nós aprendemos aqui sobre medidas de massa vai cair aqui nessas questões e você vai resolver. Vai resolver também as questões da página 168 do seu livro de matemática, que também vai falar sobre as medidas de massa. Então, turma, essas são as páginas da atividade de hoje. Você vai colocar em prática o que você aprendeu sobre área, sobre quilograma e grama. Então, espero que você resolva as questões. Olha só, turminha, a nossa aula está chegando ao final. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima.